Bill Wesley para nos esclarecer, ter esse bate-papo sobre SOMP, que é a nova nomenclatura, que antes era SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, e agora é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Diga aí para nós a mudança, né, dessa terminologia. André, prazer estar aqui com você Sim, novamente, conversando, né? O nosso último vídeo lá sobre endometriose foi um vídeo sim. muito proveitoso, né? Nossos pacientes adoraram aquele bate-papo. E hoje falar sobre a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, que é bem conhecida de todos os nossos pacientes como a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. E essa mudança de terminologia, para nós médicos, ginecologistas, não teve uma mudança muito grande no tratamento, mas no fato de nós conseguirmos explicar para o paciente, né, sobre a síndrome do ovário policístico mudou muito. Sim. Imagine que antes, para a gente explicar para um paciente que ela tinha síndrome do ovário policístico e o ultrassom dela não mostrava os ovários policísticos, era bem difícil. E hoje, com essa nova terminologia, né, deixou a gente mais tranquilos para que a gente possa mostrar para o paciente que a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, ela tem vários critérios e um deles pode ser sim o ovário policístico, mas não é excludente. Esse critério não está presente no diagnóstico, né? A gente utiliza para diagnóstico, André, a gente utiliza os critérios de Rotterdam e o ovário policístico, visto ao método de imagem, que é a ultrassonografia, é um desses critérios de Rotterdam. Mas a gente tem a anovulação ou a ligo-ovulação, né, que é a diminuição da ovulação, a menorreia, aquela falta da menstruação, e o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios androgênicos, principalmente a testosterona, que a gente vai conversar muito aqui com a nossa nutricionista sobre esse assunto. Então, esses critérios eles se mantêm e com isso a gente consegue explicar melhor para a paciente que dois desses critérios já torna ela uma paciente portadora de ovários metabólicos poliendócrinos. Então, ficou mais fácil esse diagnóstico a partir dessa mudança da terminologia. Então, apesar do desafio, né, é altamente tratável, por mais que seja uma condição que tem umas raízes como resistência à insulina, uma inflamação crônica e um distúrbio hormonal, é tratável. E posso dizer, como nutricionista, né, que a nutrição e a alimentação são pilares fundamentais para o manejo dessa SUMP, como foco numa dieta anti-inflamatória, que é focar na dieta com baixo índice glicêmico, com carboidratos com baixo índice glicêmico, é fazer de tudo para diminuir essa insulina circulante. Porque quando reduz a insulina, conseguimos reduzir a produção excessiva da testosterona, né, pelos ovários. E aí tudo isso é por meio de modificações no estilo de vida. A paciente, ela tem sintomas aparentes como ganho de peso, excesso de acne, né, queda de cabelo, e isso tudo incomoda. Cada mulher, né, tem um sintoma e merece atenção e necessidades nutricionais específicas. Perfeito, André. Eu costumo dizer que um dos maiores aliados do ginecologista é, sem dúvida nenhuma, acompanhamento nutricional. Sim. Então, o nutricionista para a gente faz parte de praticamente todas as doenças em que a gente pensa em tratar. Todos os meus diagnósticos, eu sempre busco ali a parte nutricional, acompanhamento especializado com nutricionista, porque nos dá um ganho muito grande. Como você acabou de falar, a hiperinsulinemia, ela vai lá no fígado e faz com que esse fígado diminua a produção de uma enzima, de uma globulina ligadora de hormônios androgênicos, que é o SHBG, e com isso eu tenho um aumento da testosterona. E essa testosterona vai levar a um monte de problemas na mulher, como o acne, que você já relacionou, que é hipersurtismo, né? O acne, aumento de pelos, queda de cabelo. Então, essas alterações elas podem ser muito ajudadas com foco nutricional. E aí o que a gente tem que pensar é que a paciente ela não chegar aqui, o meu diagnóstico de síndrome ovariana metabólica poliendócrina, eu vou ter um tratamento único. Eu tenho que pensar qual é o foco dessa paciente, qual é a queixa que essa paciente me traz. Às vezes eu tenho uma paciente magrinha, que tem a síndrome, tem a SOMP, e às vezes eu tenho uma paciente obesa que tem a SOMP. Então, cada uma dessas eu vou ver o que que realmente me traz de mau problema para esse paciente e o que que eu vou atacar do ponto de vista de tratamento. E aí é onde a parte nutricional me cai muito bem, porque eu consigo um controle, né, dessa paciente mesmo sem uso de medicações. Às vezes eu tenho uma paciente mais magrinha que eu não consigo entrar com a metformina, por exemplo, Sim. mas o acompanhamento nutricional faz uma diminuição muito grande dessa,
dessa insulina e com isso eu consigo um tratamento melhor para a diminuição da testosterona. Então, acompanhamento nutricional é importante em cada fase e para cada tipo de paciente que eu acompanho aqui com a SOMP. São estratégias nutricionais, né, como também, além, né, da dieta anti-inflamatória, com foco nesse carboidrato de baixa índice glicêmico, um aporte de fibras que vai combater essa insulina circulante, né, como também vegetais, frutas, que vai aumentar a saciedade dessa paciente. Claro que pacientes com sobrepeso, temos que fazer uma perda de peso ponderal, porque vai reduzir a obesidade central, reduzir o estado crônico inflamatório e assim também os suplementos, né, que cabem muito bem nessa engrenagem, nessa combinação, nessa abordagem desse tratamento ser eficaz ou não. Sem dúvida. A paciente, a gente já tem, André, infelizmente, uma demora Sim, no diagnóstico, né? Imagino que é uma doença muito prevalente, que nós temos de 10 a 13% das mulheres, elas têm a SOMP. E essas mulheres demoram para ter um diagnóstico, ou às vezes ela tem um diagnóstico aumentado, principalmente em pacientes adolescentes, que já têm ali uma alteração folicular dos ovários, e aí vai no médico um pouquinho menos experiente, faz uma ultrassonografia e já sai com o diagnóstico de ovário policístico. Então, a gente é uma doença muito prevalente, em que boa parte das vezes ela é subdiagnosticada e numa parte da população que não tem esse diagnóstico, ela é super diagnosticada. Então a gente precisa desse olhar um pouquinho mais atento, com especialistas da área, para que a gente possa tratar de forma adequada essa paciente, desde a paciente adolescente até mesmo a paciente no final da sua fase de reprodutividade. É uma doença que ela não impede a gravidez, mas ela pode dificultar a gravidez. E aí a parte nutricional me ajuda muito nisso, né? Não só a parte de medicação, mas a parte de mudança de hábito de vida, assim como a parte nutricional. Então, para essa minha paciente que está focada ali na fertilidade, ela não tem um outro problema no momento. Ela chegou aqui para mim com a parte de infertilidade. O que que a nutrição pode trazer para mim que vai me ajudar bastante nessa paciente que quer engravidar? pronto, a mulher que pensa em gestar, ela já precisa fazer esse acompanhamento individualizado para desinflamar esse corpo, né? Especialmente se a mulher for com sobrepeso. E a magrinha também, por mais que ela não tenha uma alta taxa de percentual de gordura, ela precisa tratar essa condição inflamatória no corpo, né? Então, cabe muito bem uma dieta anti-inflamatória, como eu já tenho dito, e suplementos como inositol, vitamina D, ômega 3, que fazem esse papel anti-inflamatório e também reduz a insulina, como também melhora toda essa ovulação, a qualidade dos óvulos, reduz esse pelo excessivo, porque vai regularizar, dar esse equilíbrio hormonal nessa mulher que precisa. Então, a mulher que vai gestar, ela já merece esse tratamento antes. E o mais importante disso tudo, Andréia, é lembrar a todas as mulheres que têm irregularidade menstrual, aumento de pelos, acne, né, que são as espinhas, obesidade, dificuldade para engravidar, essa paciente ela pode ser portadora da síndrome ovariana metabólica poliendócrina e ela deve procurar o especialista para que possa fazer um diagnóstico adequado e iniciar o tratamento o mais breve possível. Cada ano que a gente demora no diagnóstico é um tempo a mais perdido e consequências metabólicas e endócrinas que podem ser irreversíveis na vida da paciente. Sim. E a nutrição, né, está aqui para ajudar. É muito bem-vinda na vida dessa paciente. Muitas vezes a paciente só quer considerar o uso da medicação para baixar a glicemia ou até mesmo anticoncepcional, e não é bem assim. A gente sabe que a base, né, é o que ela come, é tratar todo esse estilo de vida dela, os parâmetros de saúde, como exercício físico regular, sono melhorado, e tem como ela usar as ferramentas, né, com a rotina de cuidados dela, para assim ela tratar de forma eficaz e viver com qualidade de vida, né? Então, muito obrigado, Andréa, por estar aqui de novo, né? Sim, Mais um assunto que eu acho que é importantíssimo para as sim, minhas pacientes, trazer a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, junto com a parte nutricional, e dizer para você, mulher, que tem, né, uma dificuldade para engravidar, aumento de pelos, queda de cabelo, espinhas, obesidade, isso não é normal e você deve procurar um especialista para fazer o diagnóstico adequado e te tratar da melhor forma possível. Cada ano, Andréia,
dificuldade no diagnóstico dessa paciente, é um ano perdido de Sim. tratamento e pode trazer consequências irreversíveis para essa nossa paciente. Sim, e a nutrição está aqui para ajudar, né? Muito bem-vinda, alimentação saudável, equilibrada, para regularizar o ciclo dessa mulher, a mulher que quer preparar o corpo para gestar, criar um ambiente propício, anti-inflamatório para receber, assim, o filho, né? Que tem muita mulher com dificuldade, e também controlar, né? Porque fica sem qualidade de vida. A mulher que apresenta esses sintomas acha que é normal e não é normal, merece tratamento, merece atenção, é uma abordagem multiprofissional. E a nutrição, a alimentação é tudo, né? Porque tudo que você come reflete no seu corpo e nesses sintomas aparentes que é da SOMP, tá, gente?